Então, bom dia, queridos. Esse nosso primeiro encontro aqui de prática. Então, eu só queria colocar um pouco, né? Acho que tem alguém com aberto o Luar. Deixa aí. Então, eu só queria lembrar ao grupo a motivação, né, desses encontros. Na verdade, é estabelecer uma familiarização com a própria prática, uma oportunidade da gente focar a própria prática, a compreensão e a execução da prática, né? E a gente também estabeleceu um entusiasmo, uma alegria para a gente realmente estabelecer isso como uma rotina, né, na nossa vida, não só de prática formal, mas também de atitude em cada momento da nossa vida. Então, o que a gente está cultivando na prática formal é para a nossa vida, não é para a prática, né? Para uma formalidade, né? Na verdade, é para transformar a nossa mente, para deixar ela mais né, clara, livre das aflições, dos obscurecimentos, da confusão, para a gente estar em relação, né, conosco e com o mundo, né? Então, esse é o objetivo da prática, né? Da, de todo o caminho do Buda. Então, o objetivo desses encontros é a gente estabelecer essa gotinha, regar a gotinha da prática, e a gente compartilhar as nossas experiências. Nós estamos em treinamento, né, juntos, né, alunos do Lama Ala, aqui dentro da perspectiva, né, do Lama Ala, como o Lama Ala traz, né, os ensinamentos, e, e para apoiar também, principalmente, o nosso estudo da terça-feira à noite, as terças-feiras à noite, que a gente está, né, penetrando na fase 1, né, dos ensinamentos do John Limpa sobre né, a grande perfeição, que começa com shamatha. A gente desenvolver essa mente focada, relaxada, né, e livre dos 5 obscurecimentos, para aí a gente poder olhar de forma profunda a realidade, desenvolver sabedoria, insight. Então, essa é a motivação da gente estar aqui, mas mais para a gente estabelecer familiaridade, a gente, enquanto sangha, praticar junto, compartilhar e compreendendo melhor, né? O caminho gradual do desenvolvimento da meditação silenciosa, da atenção e do insight, que isso depois vai vir junto, né? O insight também, certo? Mas a gente começa aquietando, né? Acalmando corpo, fala e mente, né? Então tá. Então esse é o propósito. A gente vai, como eu pensei, né? Nós vamos fazer uma experiência, ver como é que vai funcionar. Mas hoje para hoje a gente vai começar sempre, né, com as preces, porque as preces elas são digamos assim, a base, nos conecta com a nossa motivação. Então, na verdade, a gente primeiro estabelece a nossa motivação e, e, e a gente estabelece uma conexão com a linhagem. Então, com essas preces, essa é a intenção da gente purificar a nossa motivação, a gente olhar para a nossa motivação e fazer conexão com a linhagem. E aí, em seguida, a gente faz a prática de hoje, que eu vou conduzir, e aí depois a gente conversa um pouco. Se for, eu vou fazer sessões curtas, porque o objetivo é a gente praticar claramente a instrução. E aí a gente faz sessões curtinhas, porque enquanto a nossa mente está muito ainda agitada, a gente não tem domínio sobre a nossa mente, a tendência da gente passar um tempo longo só se perdendo e se distraindo é grande. Então, a gente vai fazer sessões curtas, mas com o objetivo de a gente cada vez mais ficar mais clara a instrução para nós, certo? Então, isso vai ser mais ou menos... E a gente vai conversar um pouco de contexto da prática, necessário só para a gente ir compreendendo, certo? E se for possível, a gente faz 2 ou 3 sessões de prática hoje, assim, né? Vamos ver como é que vai fluir, tá bem? Então, vamos começar com as preces. Desculpa, deixa eu fechar logo os microfones, porque pode chegar alguém com o microfone aberto. Depois, mais à frente, eu abro. Então, diante da imagem de Guru Rinpoche, a gente traz a nossa atenção para o momento presente e se abre, solta a nossa mente nessa intenção de trilhar esse caminho profundo de transformação,
a partir dessa tradição viva que chegou até nós, a partir dos nossos mestres, né, e remontando até o Buda, principalmente Guru Rinpoche, no Tibete. Então, diante de Guru Rinpoche, a gente se lembra, né, a gente olha para a nossa condição humana, não só nossa, mas de todos os seres, vendo tudo que implica em estar aqui agora, né, nesse corpo, mas também a gente se dá conta do nosso potencial. A reflexão dos 4 pensamentos transforma a mente, a gente se dá conta não só da nossa condição agora, né, humana, essa nossa mente nesse corpo, mas também do potencial que nós temos. Então a gente se lembra, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Então, a gente se alegra profundamente com o fato de nós termos todas as condições favoráveis para ter encontrado o Dharma nesta vida, uma linhagem viva, os nossos mestres para poder praticarmos, transformarmos a nossa vida. Enquanto tantos seres não têm essa oportunidade. E aí a gente se recorda da impermanência, de que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente se dá conta de que todos os fenômenos estão em estado de fluxo, desde os fenômenos mais sutis, como nossa mente, nosso corpo, nossas células, como também todo o nosso entorno, as relações, né, o nosso movimento no mundo, as instituições, o ambiente, tudo em movimento. Todos os fenômenos surgem de causas e condições, e quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então não tem nada sólido, estável, e tudo está sujeito à mudança. Então a gente se lembra disso, de que cada instante é um instante único, e de que a nossa vida é muito preciosa, porque em algum momento essas condições também vão cessar. Então a gente aproveita cada momento, a lembrança da impermanência para a gente aproveitar cada momento, fazer dele um momento muito significativo e único. Também a gente lembra da interdependência das causas e condições, lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Então a gente gera um senso de cuidado com as nossas ações, nos vinculando, né, a ações, decisões que nos tragam benefício para nós, verdadeiros, né, para nós e para todos os seres, para que a gente possa realmente manter as condições favoráveis ao nosso redor para o nosso caminho. E a gente lembra da natureza de sofrimento, a natureza de sonho do sofrimento, porque a gente vê de forma clara que o sofrimento surge a partir da operação da nossa própria mente. E enquanto a gente opera com a mente sem reconhecer sua verdadeira natureza, que faz com que surja a delusão, né, a apreensão equivocada da nossa experiência de ser e do mundo, e isso faz surgir as aflições mentais, as ações não virtuosas, sofrimento, esse um, é um modo de operar que nos mantém continuamente no samsara, na experiência de sofrimento. Então, nos recordando disso, a gente se dá conta de que a gente pode se liberar desse processo. E a gente aspira, então, que a nossa mente se volte para esse caminho do Dharma sagrado, da verdade, né, da transformação verdadeira da nossa mente. E a gente se lembra disso, não só em relação, a gente vê que essa é a condição não só nossa, mas de todos os seres. E por isso a gente aspira né, que o nosso movimento de transformação traga benefício também a todos os seres, porque eles também têm o mesmo potencial. Então a gente aspira que todos os seres tenham felicidade, suas causas, principalmente os mais próximos de nós. Todas aquelas pessoas com quem a gente contacta. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, da alegria, da felicidade genuína, da transformação né, que vem da lucidez completa, e que eles permaneçam em grande equanimidade, em paz, essa paz do nirvana, né, da lucidez,
livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, essa é a nossa aspiração para a gente praticar, e tendo isso por base, né, essa renúncia a essa inteligência limitante da mente que opera sem reconhecer sua verdadeira natureza, e a gente então toma refúgio e faz o voto de bodhicitta, de praticar para trazer benefício a todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. E essas 6 perfeições são generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Sangye Chadan Saki Chabnan Lam Janchu Badudani Kyapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Benchi Sangye Drupasho Sangye Chodan Saki Choknam Lam Janchu Badudani Kyapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonam Ki Drola Penchi Sangye Drupasho. E por fim a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, de Guru Rinpoche simbolizando toda a linhagem, todos os nossos mestres, a sabedoria viva do Buda. A gente pede as bênçãos para que a gente possa, nessa sessão, com essa prática, remover obstáculos externos, internos e secretos. E transformar verdadeiramente a nossa confusão em sabedoria. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, a lucidez, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Agenu Jansam Pema Gesadon Polam Yasen Chaginu Drunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Keki Jesudadru Kim Jenge Lopchi Sheksu So Guru Pema Siji Age Nyuge no Jan Sam Pema Gesa Dompo Lam Yasen Chagi Nyudru Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Keki Jesudadru Ki Jingi Lopchi Sheksu So Guru Pema Siji Imaginando que o Guru Rinpoche vem para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, uma esfera de luz luminosa com as 5 cores da sabedoria, desce pelo nosso canal central, desce, repousa em nosso coração, nos concedendo as bênçãos para a gente realizar a nossa verdadeira natureza da nossa mente. Tendo feito, então, purificado a nossa motivação para a nossa prática, com essas preces. Primeiro ponto agora, então, é a gente encontrar uma posição confortável. Vocês fiquem à vontade para desligar a imagem, se quiser, não ficar olhando para a tela. Então, agora, procure uma posição confortável, onde você possa ficar com a sua coluna ereta, sem tensão. E agora, com uma ou duas respirações, faz uma ou duas respirações bem profundas, para soltar todo o ar estagnado no corpo.
Inspira e expirando, solta. Sente o espaço interno, o abdômen relaxado. Então, agora a gente começa a nossa sessão. Deixa que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Permita que a sua consciência, que é vasta como o espaço, que não está localizada em nenhum lugar especificamente, nem dentro da cabeça, deixa que a sua consciência ilumine e permeie todo o campo somático do teu corpo. Sinta a região onde o corpo está ancorado. Deixa a consciência iluminar as sensações estáteis do lugar onde você está, onde teu corpo está apoiado. As pernas, os glúteos. Então vai deixando que a consciência ilumine desde essa base de contato do corpo até o topo da cabeça. Reconhece, né, todas as sensações estáteis desse domínio de experiências, que é o corpo, que a gente chama de corpo. E aproveita agora que você está entrando em contato direto com as sensações estáteis do corpo, para relaxar completamente todas as tensões que encontrar. No rosto, os ombros, peito, as costas, abdômen, braços e pernas. Deixa o corpo completamente relaxado, quieto e vigilante. E deixe que a respiração flua naturalmente, sem esforço. E deixe sua consciência, sua mente completamente presentes, abertas e à vontade, aqui e agora. Deixando a consciência exatamente onde ela está, presente, aberta. Deixa a luz da sua consciência iluminar todo o campo somático do corpo, iluminando, permitindo que se manifestem todas as sensações, todas as flutuações de energia, todos os sentimentos que surgirem em todo esse campo somático do corpo. Gere interesse pelo teu corpo, por reconhecer essas sensações táteis, essas flutuações de energia acontecendo aqui agora.
Agora, em meio a todas essas sensações e flutuações de energia que você está experimentando, dedica atenção especificamente às sensações táteis relacionadas à entrada e à saída do ar. Mantendo a consciência quieta, apenas experimenta o corpo inteiro respirando. Sinta as flutuações de energia ao longo do corpo durante toda a inspiração e durante toda a expiração. Mantenha a consciência dessas sensações táteis da inspiração e da expiração nesse modo não conceitual, de apenas testemunhar, inspirando, consciente do corpo inspirando, expirando, consciente do corpo expirando. E conforme você testemunha o corpo inspirando, aproveita o fluxo da inspiração para intensificar a atenção e a clareza da consciência que testemunha essas sensações. Essa intensificação é gentil, como se o fluxo do ar acendesse a luz da consciência. E conforme você experiencia o corpo expirando, relaxe completamente o corpo e também solte toda e qualquer imagem, pensamento, conversa que estiver surgindo na mente. Então, em cada ciclo de inspiração e expiração, a gente inspira, clareando, deixando viva, presente a nossa consciência, das sensações táteis cada vez mais claras na inspiração. E a cada expiração, sem perder a clareza da consciência, simplesmente relaxando. Soltamos as tensões e toda a conversa da mente. Se permita deixar a mente ir, os pensamentos irem. Nessa prática, não precisamos da mente, de pensamentos. Precisamos apenas estar com a consciência clara, presente, iluminando as sensações da inspiração e da expiração. Deixa que cada ciclo de respiração seja uma meditação completa, renovando a cada novo ciclo.
Inspirando completamente consciente das sensações táteis da inspiração no corpo. Expirando consciente das sensações táteis da expiração e relaxando o corpo e soltando a mente no espaço da própria consciência. Nós não nos interessamos pela nossa mente. Simplesmente deixamos os pensamentos irem a cada expiração. Aqui a nossa escolha é manter a consciência das sensações táteis da inspiração e da expiração ao longo de cada ciclo. Essa é a escolha dessa prática de shamatha, de onde a gente pousar a atenção. Tudo mais a gente deixa passar. Solta. Gentilmente. Traz atenção agora para o momento presente, para o nosso encontro. Tudo bem? Alguma dúvida ou algum compartilhamento? Está liberado os microfones. Alguma dúvida em relação à instrução da prática? Que vocês vivenciaram agora, durante a prática mesmo, sim? Ou alguma questão? Fiquem à vontade. Flori, Sim? eu achei mais fácil conseguir dominar a lassidão com a sua condução. Você, sim, pedindo para a gente focar na inspiração, expiração. Aí eu fui, assim, conseguindo soltar mais esse sono, esse torpor que eu sinto, sabe? Sim. Então eu achei que foi bem, bem legal. Depois eu vou repetir, Pronto. ouvir de novo. Certo. Essa prática de atenção plena à respiração, nas sensações táteis do corpo todo respirando, é uma técnica que favorece a gente cultivar, claro, a atenção, porque a gente tem um objeto claro aonde vai direcionar a luz da nossa consciência, é um objeto que é familiar para nós, que é o nosso, né? Talvez a gente não passe, a gente não se observe respirando naturalmente, né? Mas a respiração está conosco o tempo inteiro e se a gente gera uma atitude de estar presente ao nosso corpo, presente à nossa respiração, isso nos alinha muito com, inclusive, com a nossa própria mente, porque corpo, respiração, energia e mente estão todos interligados.
sinergicamente interligados, né? Então, é uma prática interessante que traz assim a nossa consciência para um domínio de experiência muito importante no nosso movimento, que é a nossa respiração, e também é um objeto claro, sensações táteis da respiração, né, da inspiração e da expiração no corpo todo. Quando a gente inspira, a gente enche o abdômen se move, o peito se move, sai, né, as narinas, o ar passa pelas narinas, provavelmente, talvez quando o ar entre ou sai, dependendo da nossa condição, a gente sinta algum tremor no corpo, algum calor, algum calafrio, não sei, podem, né, o fato da gente estar trazendo a atenção para a própria respiração pode provocar alguns, né, equilíbrios, desequilíbrios de energia, né, ou desbloqueios de energia. Então, a gente pode experimentar muitas coisas enquanto a gente está fazendo essa prática, por exemplo. Simplesmente porque vão surgir flutuações de energia. Mas o foco não é a gente pensar sobre o que está surgindo, imaginar o corpo, elaborar sobre o que está surgindo mentalmente. Não. É simplesmente testemunhar de forma direta e não conceitual as sensações táteis da inspiração e da expiração aqui no corpo todo. Porque essa fase, essa prática, que é um método, né, que o Lama chama, né, respiração plena, atenção plena respiração no corpo inteiro, que é um método de Asanga, é uma prática que favorece a gente cultivar relaxamento no próprio corpo e na própria mente. Porque é como se a gente tivesse assim, e trouxesse a consciência para esse digamos assim, recolhesse a nossa consciência, que normalmente está muito dividida, espalhada em muitas experiências, para uma experiência, né, que favorece, né, o corpo relaxar, o corpo estar presente, né? A nossa mente também está completamente presente, e aproveitando principalmente cada inspiração para manter essa consciência ativa, como a Lúcia falou, né? Não entrar num branco, num vazio, numa dispersão, numa lassidão, mas não, você está trazendo, na inspiração, aproveita para iluminar mais claramente as sensações do corpo inspirando, ou seja, a gente está ativando, a gente está combatendo a lassidão quando a gente faz isso, e aproveita cada expiração para mantendo, não perdendo a clareza da consciência, que acompanha as sensações táteis da expiração, a gente aproveita a expiração para soltar, relaxar qualquer tensão que venha a se formar no corpo, porque o corpo é um fluxo, né? Então, à medida que a gente está aqui, a gente está em muitas coisas. E aí, quando a gente está recolhendo a nossa mente, né, do modo usual de operação, muitos desbloqueios de energias podem ocorrer. E a gente pode experimentar até emoções repentinas que desbloqueiam assim, né, uma dor, uma tristeza, né, um aperto na garganta. A gente pode sentir muitas coisas, aperto no peito, mas é porque, na verdade, a gente não interessa. Ótimo. O que vier, a gente acolhe e simplesmente, se tiver, né, aproveita cada inspiração para soltar, para reequilibrar, deixando o corpo sempre relaxado, quieto e vigilante. Então, a gente aproveita cada inspiração para soltar, e soltar principalmente a mente, o blá, 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 blá interno. Essa é uma prática muito importante. E aí a gente, como o Eric fala, né, a gente aproveita cada inspiração para soltar a mente e a consciência no espaço, tudo que vier no espaço da consciência, no espaço, que a gente pode imaginar que é o espaço à nossa frente, mas é no espaço da consciência. De onde vem, a gente deixa ir. A gente não se interessa pela nossa mente nessa prática. A gente simplesmente mantém a atenção, o foco da atenção é as sensações táteis da inspiração e da expiração no corpo inteiro. Aproveitando aí usando essa técnicazinha de aproveitar cada inspiração para deixar a consciência mais clara e presente, e aproveitando cada expiração, sem tensão, sem, né, de forma muito
você acende a consciência, se ilumina, como se estivesse intensificando na luz, assim, se tivesse um interruptor que estivesse intensificando a luz, né? Ou seja, é só manter ela mais viva, esse olho, né? Essa clareza, essa presença mais ativa. Ou aí, claro, traz para onde? Para o foco, as sensações táteis da inspiração, não é para outra coisa, porque a mente vai te puxar para alguma coisa, um som, não, o que te puxou simplesmente solta e lembra de voltar para o foco, que é observar nuamente, ou seja, diretamente, sem imagem, sem conceito, sem avaliação, sem julgamento, as sensações táteis da inspiração e da expiração no corpo. Oi, Flori. Oi, querida. Eu adorei o ritmo da condução. Assim, foi um ritmo assim, suficiente para eu não ficar assim, distraída demais e suficiente também para Dá um eu tempo de olhar. dar um tempo, né? Porque às Sim, vezes me parece tudo muito rápido. Quando eu tô assim, eu foi acho, pelo menos para mim hoje foi assim o ótimo, ritmo ótimo. que eu precisava Pronto, para eu acho que poder ficar na meditação. essa é a minha intenção um pouco da gente praticar, assim, nessas sextas-feiras, assim, aí eu vou procurar conduzir, eu vou evitar usar áudio, porque o áudio tem o ruído, já tem uma coisa delimitada de tempo, tem a tradução, isso dispersa muito. Então, eu vou tentar conduzir, porque aí a gente domina melhor esse processo, né? E à medida que a gente for ficando mais familiarizada, mais hábil, e até o próprio grupo for fluindo, o meu jeito aqui também de conduzir for fluindo, a gente vai botando menos conteúdo, né? E deixando mais, até que a gente possa fazer uma sessão conduzida e uma sessão não conduzida. Tá Uhum. entendendo? Para poder a gente já ir se apropriando da condução, da prática. Que isso é que tem que acontecer. Nós temos que saber o que a gente vai fazer. Para sentar, a gente não vai ter alguém pendurado no nosso ouvido falando o que fazer, né? Mas para isso a gente precisa se familiarizar, entender a instrução claramente, né? Experimentar isso e aí praticar, certo? Então, o que a gente poderia fazer agora? Eu pensei a gente pode praticar de novo, simplesmente. O que vocês acham? Ou, melhor, praticar de novo? Tá claro sobre a prática? Sobre por que essa prática? Cultivo da atenção plena à respiração no corpo inteiro, cuja ênfase é o relaxamento da nossa mente, da nossa atenção, mas acendendo essa luz da consciência que permanece presente no foco de atenção, sem se perder. Se perder, lembra de voltar para o foco, que é as sensações táteis da respiração. Não tem julgamento, não tem erro se perder. É natural, né? É natural. Antes da gente fazer de novo, deixa eu só colocar, então, eu acho que vale a pena a gente ler só esse comentáriozinho do Lama rápido sobre essa primeira fase dos 9 estágios de Shamatha. O primeiro estágio é chamado atenção dirigida. Então, o primeiro dos 9 estágios que nos leva à realização de Shamatha é chamado atenção dirigida. Vejam bem, olhem para aí. O sinal que indica que alcançamos esse estágio é simplesmente o fato de sermos capazes de centrar nossa mente no objeto de meditação escolhido por 1 ou 2 segundos. Ou seja, a gente tem a intenção de dirigir a nossa atenção e a gente consegue dirigir a atenção para o objeto. Certo? Ou seja, você pode ficar a atenção pode estar tão distraída que você não consegue nem por 1 segundo, nem consegue achar o objeto da prática. Certo? Então, se você achou o objeto da prática, pelo menos por 1 ou 2 segundos, já começou o estágio 1. Certo? Então, você conseguiu encontrar sensações táteis da respiração? Né? Da inspiração. Pronto, então você já conseguiu direcionar a atenção para o objeto. Certo? Aí ele vai dizer, se você estiver tentando dirigir sua atenção a um objeto complexo, por exemplo, como uma visualização elaborada,
poderá levar dias e até mesmo semanas para obter esse resultado, de você visualizar assim rapidamente o objeto, sustentar o objeto um minutinho na atenção. Mas se o objeto escolhido for sua respiração, esse estágio pode ser atingido na primeira tentativa. A não ser que você esteja muito perturbado, que não consiga nem direcionar a atenção para as sensações táteis da respiração. Então, a faculdade da atenção plena é importante na prática de shamatha. Na verdade, nós vamos estar cultivando duas faculdades, a atenção plena e a introspecção. Mas no primeiro estágio, a primeira é a atenção. Eu tenho que, pelo menos, ser capaz de direcionar a atenção para um objeto. Claro, da minha escolha naquele momento, para aquela prática. Certo? Nesse caso, o nosso objeto foi as sensações táteis da inspiração e da expiração no corpo todo. Então, a faculdade da atenção plena é importante na prática de shamatha. A atenção plena, nesse contexto, difere um pouco da maneira como alguns professores contemporâneos de meditação a apresentam. Os professores de Vipassana, por exemplo, frequentemente explicam a atenção plena como uma consciência sem julgamentos, do que quer que surja momento a momento. Não é o caso. No contexto de shamatha, a atenção plena refere-se a prestar atenção continuamente a um objeto conhecido, ou seja, definido por nós, para aquela prática, sem esquecimento ou distração. Ou seja, sem ficar no nada ou sem ficar indo para outras coisas, certo? Então, o primeiro estágio da atenção dirigida é obtido por meio do poder do ouvir. O que é esse poder do ouvir? Então, de acordo com a tradição budista, a maneira mais eficiente de adquirir um novo aprendizado é diretamente de um professor experiente e com grande conhecimento. Então, primeiro, ouvimos os ensinamentos. Depois, reforçamos com leitura, estudos e prática. Então, o poder do ouvir refere-se a ouvir, mas também a ler as instruções, caso nenhum professor qualificado esteja disponível para nós. Então, porque a gente compreende a prática, é que a gente vai poder começar a praticar. Senão, não tem como, certo? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, um dos primeiros sinais de progresso... Olha, e vejam bem aqui, olhem bem agora para isso. Um dos primeiros sinais de progresso na prática de shamatha é simplesmente notar o quanto nossas mentes são caóticas. Tentamos permanecer atentos, mas rapidamente perdemos a concentração lá no objeto que a gente escolheu, né? E nossas mentes se distraem. As pessoas... Por isso que essa prática é bom para cultivar o relaxamento, porque primeiro que a gente já tomou a decisão, não interessa o que surge na nossa mente, certo? Não interessa. Tudo que vier eu vou soltar com a expiração, vou soltar no espaço, com a expiração. Então, essa é uma decisão que a gente toma nessa prática também, certo? Não interessa nada, o som externo, nada. E principalmente, mas o fator principal é a nossa mente. A gente tem que tomar a decisão de que nessa prática não nos interessa, porque vai vir um monte de coisa, né? Os nossos obstáculos, maras, vão vir todos nesse momento que você decidir. Mas por isso é que a atitude de começar a prática é muito assim, de relaxar. Estabelece o corpo relaxado, respiração no seu ritmo natural, a consciência aberta, espaçosa, relaxada no momento presente. Pronto. Tenho tudo o que preciso para praticar. Essa atitude, tá? Tenho tudo o que preciso para praticar. Tá tudo certo. Agora, eu vou cultivar a atenção plena à respiração, no corpo todo. Certo? Aí começa a prática, certo? E aí ele vai dizer, então, a gente vai ver que quando a gente tenta fazer isso, toma essa decisão, né, de fazer isso, claramente, né, de fazer essa prática, a nossa mente, a gente perde rapidamente, nossas mentes se distraem. Ela fica evidente para nós. A confusão da nossa mente fica evidente para nós. Mas agora a gente não tem que fazer nada com ela. O que a gente precisa cultivar, para a gente obter os benefícios da prática, o que a gente precisa cultivar agora é a prática. E soltar a mente. Deixa, ela vai... Naquele momento da prática, a gente não vai estar praticando, não tem que resolver nenhum problema, não tem que tomar nenhuma decisão, nada. A gente tem que apenas praticar. O problema é que a gente não se abre para a própria prática, entende? Para os benefícios da própria prática. Se a gente se abrir, a gente vai colher. Com certeza. Porque o fato de a gente experimentar uma vez, soltar uma coisa que veio cabeluda assim, e ver que você não precisa seguir ela, que você pode simplesmente soltar com a expiração,
Isso é um poder muito profundo que a gente está cultivando sobre a nossa mente. Certo? Sobre os nossos hábitos de usualmente seguir os impulsos que vêm, os pensamentos, as ideias, os julgamentos, certo? Então, aqui nessa prática, a mente não interessa. Mas ele vai dizer, o progresso é perceber que nossas mentes são caóticas. As pessoas que nunca se sentaram silenciosamente e tentaram focar suas mentes, podem ainda ter a ilusão de que suas mentes são calmas e serenas. Mas somente quando tentamos manter a atenção em um único objeto por alguns minutos é que fica realmente aparente o quanto nossa atenção é turbulenta e fragmentada. Na perspectiva budista, a mente não treinada é afligida por déficits de atenção e hiperatividade, ou seja, por lassidão e por agitação. Ela é disfuncional. Tá bom? Eu só queria colocar esse contexto, porque eu acho que é super importante para a gente entender que tá tudo certo. O fato da gente já entender a instrução, se disponibilizar para praticar, né? Encontrar o objeto da prática, claramente, definido para nós naquele momento, daquela prática, é esse. E simplesmente cultivar a atenção permanecendo ali nesse objeto, aproveitando cada inspiração para deixar mais clara essa presença nessa nossa consciência nesse objeto, e cada expiração para soltar toda a confusão. Tudo que vier. Julgamentos, imagens, energias, um tremor. Pode ser até que a gente precise fazer isso assim, em algum momento. Mas simplesmente solta. Solta, confia no soltar. Simplesmente solta. Certo? Então, era isso. Vamos fazer mais uma sessão? Tudo bem? Então tá, eu vou só fechar os microfones. Ah, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Tranquilo? Então vamos fazer mais uma sessão curtinha. Então, vocês podem desligar sua câmera, encontrar a posição confortável. Vou conduzir novamente, tá bem? Aproveita o som do sino para relaxar. Agora permita que a sua consciência ilumine todo o campo somático do seu corpo, descendo desde o topo da cabeça, iluminando desde o topo da cabeça, até a base onde o corpo está sentado, está apoiado, sentindo a firmeza do apoio, a confiança de estar sentado, apoiado. E depois, trazendo então a consciência, iluminando desde o topo, desde a base do corpo, agora até o topo, as pernas, o abdômen, o peito, os ombros, o rosto, o topo da cabeça. Relaxa todas as tensões que encontrar. E sente o corpo relaxado, quieto e vigilante, alerta. Deixe a respiração fluir no seu ritmo natural, sem esforço. Deixe a consciência completamente à vontade no momento presente.
a mente completamente aberta, livre, espaçosa. Soltando todas as preocupações. Agora, deixando a consciência permanecer, então, onde ela está, deixa que a consciência ilumine todo o campo somático do corpo, iluminando, permitindo que se manifestem todas as sensações, flutuações de energia, sentimentos, que se expressarem nesse campo somático. Mas agora, em meio a todas essas sensações, flutuações de energia do nosso corpo, nós vamos escolher dedicar a nossa atenção especificamente às sensações estáteis da respiração, ocorrendo em todo o corpo. Sensações estáteis da inspiração, o ar entrando pelo nariz, expandindo o peito, abdômen, diafragma. As sensações estáteis da expiração, onde o abdômen se contrai, o peito relaxa, o ar sai pelas narinas. Toda e qualquer outra sensação que surgir ao longo desse processo de inspirar e de expirar. Sinta, apenas sinta as flutuações de energia ao longo do corpo, durante toda a inspiração e durante toda a expiração. Sem pensar, sem imaginar o corpo. Testemunhe diretamente esse campo de experiências, de aparências. Para combater a lassidão e a agitação, conforme você testemunha o corpo inspirando, aproveite para intensificar, para acender a clareza da consciência que testemunha essas flutuações de energia no corpo, inspirando. E aproveita cada expiração para soltar completamente qualquer tensão, imagens, pensamentos, julgamentos que surgirem na mente. Solta completamente a mente ao final de cada expiração. Se for o caso, experiencie essa pausa antes da próxima inspiração surgir naturalmente.
Cada inspiração, intensifique, foque a sua consciência de forma não conceitual, de todas as sensações táteis que você está experimentando. E a cada expiração, relaxe completamente. Libere a consciência, o espaço. Libere a mente, os movimentos da mente no espaço. Sem se desorientar, sem perder a clareza da consciência, da própria consciência. E assim deixa que cada ciclo de respiração seja uma meditação completa. Onde a gente cultiva a atenção a cada inspiração, a clareza da consciência a cada inspiração. E relaxa a cada expiração. Solta a consciência no espaço. Sem se perder. Sem perder a clareza da consciência. E simplesmente se permita experimentar esse relaxamento e essa quietude interna da mente. Esse silêncio interno da mente. Gentilmente, então a gente termina a sessão. E abre nossa energia, nossa mente, nosso coração para o momento presente. Então, queridos, essa foi a prática de hoje. E a gente convido vocês a cultivarem essa prática diariamente em sessões curtas. Em sessões curtas. Não façam sessões longas. 24 minutos talvez é muito longo para a gente começar a cultivar a atenção quando a nossa mente é muito agitada. A gente fica cultivando a distração. Então, principalmente se a gente estiver sem condução. Então, cultivem em sessões curtas, 10, 15 minutos, mas façam 2, 3, 4, entendeu? 2, 3, na sequência. Porque aí você vai gerando clareza, estímulo, confiança, vai experimentando os benefícios da própria prática, e aí você vai gerando essa confiança na própria prática. Vai saboreando a própria prática e o que ela traz de benefício, tá bom? E aí eu sugiro que, como uma atitude, essa prática a gente faz, né? A gente faz uma prática formal, uma sessão formal de prática, mas a atitude que a gente pode cultivar associada a essa prática, quando a gente levanta e começa o dia, começa a fazer as coisas, é manter a consciência do corpo respirando no que a gente estiver fazendo, e principalmente observar a fala interna da nossa mente completamente desnecessária para aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente pode, na hora que a gente vai fazer uma coisa, o foco da nossa atenção vai estar na coisa que a gente está fazendo. Lavando o prato, dirigindo, escrevendo um texto, né? A gente, então, ouvindo uma pessoa, a gente, então, fica consciente do nosso corpo e da nossa respiração naquele momento, né? De como a gente está ali. A gente foca a atenção no que a gente está fazendo e libera a nossa mente dos conteúdos internos que surgem. Você vai ver, quando a gente começar a prestar atenção, a gente vai ver, nossa, nossa mente não para. O tempo todo ela está blá, 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 conectando coisas que não tem nada a ver com o que você está fazendo, completamente. Então, a gente não precisa. É um hábito. É um hábito.
Então, a gente pode, com essa prática, 10 minutos, 15 minutos, o hábito da gente, na hora que está fazendo ali a atenção plena, a inspiração e a expiração, soltar a mente ali naquele momento, é que vai nos dar a experiência de soltar a mente. E a gente pode fazer isso no dia a dia. Se a gente começar a fazer isso no dia a dia, aí a gente empodera a prática exponencialmente. A prática vai ajudar no dia a dia, o dia a dia vai ajudar na prática. Certo? Então, é esse a atitude que a gente podia cultivar junto com o cultivo dessa prática. E a gente só faz essa prática essa semana. Até a próxima semana. E a gente, na próxima semana, faz a fase seguinte, que é de a gente conversa como foi a semana, como foi a prática, e faz a prática seguinte, que seria já escolher agora uma região mais específica onde a gente vai observar a respiração no corpo. Certo? Que a gente vai treinar um pouco de estabilidade. Mas talvez a gente continue, vamos ver, dependendo do que surgir, né? A gente faz essa outra para a gente entender a diferença, mas a gente vai cultivar um tempo essas práticas, porque são fundamentais para a gente estabelecer essa calma, interna. Porque a gente vive sob tensão, a gente nem percebe o grau de tensão que o nosso sistema nervoso está submetido. Tá bom? Então, vamos fazer a dedicação? Querida, sim? Pode falar, Simone. Alguém ia falar? Não, só para te agradecer. Então, tá bom. Deixa eu fazer as preces, então, rapidinho, para a gente encerrar com as preces, para ficar a coisa redondinha. Então, vamos fazer uma prece rápida, né? Porque hoje a gente já... A minha intenção é que esse encontro fique em torno de 1 hora, certo? Pra vocês terem ideia. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longa vida. Vamos fazer a dedicação final. Não, vamos fazer a prece de longa vida de Lama Wallace, que aí engloba todos os lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Então, queridos, um bom dia para vocês, boa prática. Bom dia, Tentem pessoal. fazer, Obrigada. queridos, 5 minutos Tchau. sozinhas, 10 minutos, tá ótimo, mas façam. Aí a gente conversa na próxima sexta. Obrigado, Obrigada, gente. Florida. Obrigado, Tchau, Florida. queridos. Obrigada, meu amor. Obrigada, Florinha. Tchau. Boa semana. Boa semana. Tchau.